Olá, esse é o EcoSenado. E você vai ver nesta edição. Campeão mundial em biodiversidade, o Brasil tem na bioeconomia uma das mais promissoras alternativas para o seu desenvolvimento sustentável, principalmente para a Amazônia. A economia do futuro, ela é muito mais voltada para as inovações que a gente encontra num ambiente como o da Amazônia do que para as coisas tradicionais. Com a manutenção da floresta em pé, com a valorização dos conhecimentos tradicionais, a proteção dos direitos das populações tradicionais e povos indígenas da região. O melhor da bioeconomia é que ela usa a tecnologia e a inovação para dar melhores oportunidades de renda para as populações locais. A floresta em pé, ela rende muito mais para o ribeirinho, para as associações. Produtos originários de ecossistemas, né? Ou bioprodutos, como a gente chama, né? É bastante importante e sempre traz um benefício para aquela sociedade, para aquela comunidade que trabalha com ele. No quadro Ideias Verdes, o Squad, carro elétrico movido a energia solar que ele mesmo captura. O painel solar em cima do carro garante uma autonomia de 31 quilômetros sem uso de baterias se o dia estiver ensolarado. E a tecnologia que converte energia armazenada em tanques de ar comprimido em eletricidade com eficiência 40% maior. O Air Battery é ideal para parques solares ou eólicos, graças aos custos menores à pequena área necessária para a instalação e aos baixos impactos ambientais. Para enfrentar as mudanças climáticas, o mundo está, ainda que mais devagar do que deveria, fazendo a transição para uma economia de baixo carbono. Dentro dessas novas matrizes econômicas verdes, o Brasil tem um enorme potencial na chamada bioeconomia. A bioeconomia usa as novas tecnologias para criar uma ampla variedade de produtos e processos. Já é assim nos alimentos, remédios e cosméticos, na agropecuária e na biotecnologia, entre outros campos. Os frutos dessa revolução de inovações trazida pela bioeconomia envolvem vários segmentos industriais. Novas variedades de vegetais e animais, medicamentos e vacinas, produtos químicos e fibras de base biológica, enzimas industriais e bioplásticos e, claro, os biocombustíveis. A bioeconomia é parte da estratégia para a transição para uma economia de baixo carbono do setor industrial, né? Juntamente com transição energética, mercado de carbono e economia circular, ela, de forma conjunta, visa estabelecer de uma forma bastante estruturada essa transição. Mais especificamente, dentro desse pilar, né, o ponto central é como reduzir o desmatamento ilegal. Claro que temos ações a ser desenvolvidas em termos de comando, de controle, de fiscalização, que são ações muito importantes, mas tem oportunidades também para o setor privado contribuir via bioeconomia. Então, como gerar, como fomentar, né, uma agregação de valor, né, em setores como os cosméticos, fármacos, alimentos, né, e do outro lado, manter e conservar cada vez mais as florestas. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, calculou que a cada ano a bioeconomia já movimenta quase 11 trilhões de reais no mundo, respondendo por 22 milhões de empregos. O mundo todo está passando por um processo de transformação industrial, né? Que utiliza, né, com base em recursos biológicos e renováveis, você produzir esses produtos dessa nova indústria, né? Então, substituição de produtos de origem petroquímica por produtos de rotas biológicas. A bioeconomia permite, além de você produzir um produto de alto valor agregado e com menor quantidade, menor pegada de carbono, ela permite também, no caso do Brasil, que vai gerar esses produtos, o seu excedente, né, de mitigação, ele pode ser comercializado. Então você tem os créditos de carbono que podem gerar também um fluxo financeiro muito grande para o Brasil. No Brasil, a projeção da Associação Brasileira de Bioinovação é de que até 2040 a biotecnologia agregue apenas no setor industrial mais de 250 bilhões de reais ao nosso produto interno bruto, um crescimento de 5%.
20% da biodiversidade do planeta estão aqui no Brasil. Transformar esse ativo econômico em novas e melhores oportunidades de negócios é um desafio que exige investimento, conhecimento e estratégia. A gente só conhece 4% da Amazônia. Pra você ter uma ideia da biodiversidade da Amazônia, só 4%. Falta 96% para a gente conhecer. Então, por isso que tem que se investir muito em ciência básica também, para você conhecer isso aí. Foi uma das razões que eu coloquei 50 laboratórios, né? O projeto SALAS. SALAS é Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. E esse projeto contempla 50 laboratórios de pesquisa espalhados pela Amazônia. Dentro da bioeconomia, então, você tem toda a questão clássica desse termo técnico, mas para a construção de políticas públicas é importante que se foque realmente num conceito mais restrito e que permita valorizar as condições que o Brasil possui, nas vantagens comparativas do Brasil para o desenvolvimento econômico, industrial e geração de melhores empregos de qualidade. O Brasil, então, tem essa grande oportunidade de fazer a sua industrialização, de retomar o crescimento industrial, né, como uma área que o Brasil tem realmente vocação. Se a gente for pensar o tamanho da Amazônia e essa riqueza toda, fazer um aproveitamento inteligente disso, né? Olhando para esse mercado internacional, para esse futuro, a gente pode sair na frente economicamente de outros países que não têm e que ficam só tendo como recurso econômico fazer o que todo mundo pode fazer. Na avaliação do professor Armando Caldeira, do Laboratório de Energia e Ambiente da Universidade de Brasília, dar esse passo rumo à bioeconomia não deve ser complicado, uma vez que o Brasil já é um grande produtor de commodities. Nós já praticamos uma economia dos biosistemas, dos ecossistemas naturais, há muito tempo. E isso tem sido um dos carros-chefes de todo o nosso comércio exterior, né? Toda essa quantidade de produtos que nós tiramos da terra, justamente capturando esse carbono, esse CO2, transformando em planta no nosso solo e vendendo e comercializando os produtos que advêm daí, né? E agora nós estamos nos capacitando a tirar fotografias desses setores de bioeconomia, conseguir caracterizá-lo com dados de bastante qualidade para então identificar como realmente circularizar essa bioeconomia. Eventualmente trazendo para mais perto de nós todo o processamento secundário, entregá-las já mais próximas ao consumo. Fazer essa continuação é um caminho natural do Brasil. Nós precisamos entender essa nova economia, como ela se configura desde o ponto de vista de uma nova visão de economia no planeta. E o planeta inteiro, o foco está centrado nestes momentos na Amazônia, está centrado na importância que requer a Amazônia para poder ser o grande coração do mundo do futuro. Projetos que tramitam no Senado, como a regulação do mercado de carbono e dos bioinsumos, são soluções estratégicas para a nossa bioeconomia. Mas até a reforma tributária tem papel importante no estímulo ao novo setor. A reforma coloca como prioritário a preservação do meio ambiente, né, para o destino desse fundo. Só que apenas a preservação do meio ambiente não vai fazer com que o fundo cumpra com o seu papel, que é de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Para que ele cumpra com o seu papel, ele tem que gerar desenvolvimento econômico, né? Então, como que você gera desenvolvimento econômico? A partir da bioeconomia. É importante que se deixe claro no imposto seletivo o que se trata realmente de atividades prejudiciais ao meio ambiente, para não gerar insegurança jurídica. Nós estamos trabalhando, enquanto governo federal, dentro de um guarda-chuva amplo, chamado de transformação ecológica, que olha para vários temas, dentro dos quais a bioeconomia é um dos caminhos, como a transição energética, como a economia verde, descarbonização e várias outras agendas. Nós temos o mandato de construir e ajudar a construir essa articulação, essa governança e esse trabalho em torno
torno de uma política nacional de bioeconomia, um plano nacional de bioeconomia e todo esse conjunto de instrumentos que estão nas diferentes esferas legislativas, nas esferas executivas e que também se relacionam de uma forma muito especial com os estados e com os municípios, porque a bioeconomia ela vai acontecer lá, ela é bem local, ela é bem física, ela acontece na floresta, ela acontece no oceano, ela acontece no mar. Nós temos um potencial gigantesco de realmente ter um desenvolvimento sustentável, se bem trabalhado o assunto desde a base, desde a pesquisa básica, até a conversão do conhecimento em novos produtos. Isso precisa ser um esforço ao longo de todo o país, também em termos geográficos, em termos também desde a ciência até a produção, até as indústrias, ou seja, os senadores e os deputados podem ajudar a tornar esses mecanismos realmente efetivos e viáveis no Brasil. Esse trabalho tem que ser feito por várias mãos, no setor público, no setor privado e também no terceiro setor. Não se pode esquecer dessa área que também é muito importante. E você vai ver logo mais como a melhor estratégia para proteger a Amazônia pode ser justamente a exploração de suas riquezas. Este é o Squad, veículo elétrico ideal para as áreas urbanas. Nos 2 metros de comprimento por 1,20 de largura, cabem 2 pessoas. Ele pesa 350 quilos e chega a 45 km por hora. O painel solar em cima do carro garante uma autonomia de 31 km sem uso de baterias se o dia estiver ensolarado. Mas o Squad pode rodar até 100 km se usar a carga das 4 baterias do modelo mais completo. As vendas devem começar ainda este ano, a um preço inicial de R$ 6.250 euros. A empresa israelense Argowind patenteou uma tecnologia que permite converter em eletricidade a energia armazenada em tanques de ar comprimido. O processo é 40% mais eficiente que os demais. O ar eletrificado fica armazenado 4 metros abaixo da superfície em tanques infláveis de polímero revestidos com uma armação de aço. O Air Battery é ideal para parques solares ou eólicos, graças aos custos menores à pequena área necessária para a instalação e aos baixos impactos ambientais. Os números sobre o potencial da bioeconomia no Brasil justificam o fato de ela ser citada como a mais forte alternativa para se alcançar um futuro sustentável no país, especialmente na Amazônia. Desmatamento líquido zero, desenvolvimento econômico e melhor distribuição da riqueza. Esse tripé de metas ambiciosas não está tão distante. A riqueza natural da Amazônia é a chave. Já é possível, hoje a ciência já estabelece que a bioeconomia é uma alternativa econômica importante para a região amazônica, né? Com a manutenção da floresta em pé, com a valorização dos conhecimentos tradicionais, a proteção dos direitos das populações tradicionais e povos indígenas da região, né? Valorizando também os ativos ambientais que tem na região, e aí vai desde o carbono, mas também ao recurso hídrico, a recursos genéticos, enfim, a frutas, a alimentos, a segurança alimentar na região. Então, esse conjunto de elementos que compõem, né, a bioeconomia, sem dúvida nenhuma, é imprescindível que o Fundo Amazônia possa ser também um instrumento para dar esse suporte financeiro para a alavancagem, né, dessa matriz econômica importante para a região amazônica e importante também para o país. A bioeconomia na Amazônia está sustentada em 2 pilares: preservação da floresta e valorização das populações locais. Ciência e conhecimentos tradicionais se fundem para tirar da floresta o que ela tem de mais rico, sem colocá-la em risco. O desafio do século anterior e deste século que nós estamos é conseguir aproveitar toda a riqueza da Amazônia e de todas as florestas, né, mas preservando-as. Não só o solo, mas preservando principalmente a parte cultural, a parte econômica, porque os ribeirinhos, as comunidades, elas muitas vezes fazem uso, né, tanto medicinal quanto alimentício, né, e com uma perspectiva de ganhos econômicos. Iniciativa do governo paraense, o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, em Belém, é o primeiro do gênero na região norte. A área de 72 hectares, dentro dos campi das Universidades Federais do Pará e Rural da Amazônia,
É um polo de pesquisa aplicada e de empreendedorismo inovador e sustentável. Para investir em bioeconomia, tem que investir em conhecimento científico, tem que investir em pesquisas sobre o patrimônio que a biodiversidade conta na Amazônia. A importância da bioeconomia deve ser o foco mais importante das políticas públicas que se devem centrar em investimentos em pesquisa, em investimentos nas universidades, em investimento na extração das matérias, dos recursos naturais, da biodiversidade, procurando manter sempre a floresta em pé. O babaçu, palmeira típica da Amazônia, é um bom exemplo. Produz em média 330 frutos, dos quais se extrai óleo e farinha. As folhas servem para chás e tinturas. O caule é material comum em casas típicas da região. O broto rende um palmito de boa qualidade. Mas o Laboratório de Óleos da Amazônia descobriu um destino mais nobre para os restos dos frutos, que costumavam servir apenas de lenha para fornos. Então você pode tirar a polpa, o óleo do babaçu e aproveitar como sorvete ou outras coisas, e aí fica o resíduo ou um subproduto. Dele nós podemos extrair o amido de babaçu, né? O amido de babaçu, né? Que ele tem essa cor avermelhada por conta das suas substâncias, e daí a gente pode fazer um plástico biodegradável, né, que pode substituir facilmente a sacola do supermercado ou outros utensílios. Olha a resistência dele. O mesmo acontece com a andiroba, famosa por suas propriedades farmacêuticas e cosméticas. O óleo de seu fruto é um dos produtos medicinais mais vendidos na Amazônia e também é exportado para indústrias da França, Alemanha e Estados Unidos, por exemplo. No laboratório do PCT Guamá, já se pesquisa outra importante utilidade para o óleo de andiroba. Nós estamos na etapa inicial desenvolvendo um curativo para tratamento de úlceras, tratamento de feridas, né? Então é uma emulsão e aí ele fica com esse polímero, né? E ele tem tanto a ação protetora, né, contra infecções, quanto a parte cicatrizante que vem da andiroba. O Laboratório de Óleos da Amazônia é um dos 12 no PCT Guamá, que também abriga 40 empresas residentes, além de outras 60 vinculadas ao parque, mas não fisicamente instaladas lá. A Intercelere é uma startup residente que se concentra na criação de produtos, tendo como base as plantas da região. O miritizeiro foi um deles. É uma palmeira muito comum nas áreas inundadas da região amazônica. De seus galhos são feitos artesanatos e brinquedos, que são uma das mais belas tradições paraenses. A Intercelere usou o miriti em uma criação tecnológica. As tecnologias que possam, de alguma forma, chegar até as comunidades, até as escolas públicas, até fora do Brasil, né, utilizando o que a gente tem de melhor aqui, matéria-prima que possa ser sustentável, que não gere impacto na natureza. A gente está falando do Miriti Board VR, o óculos de realidade virtual feito com matéria-prima daqui da Amazônia, 100% sustentável, porque esse óculos ele representa árvores que estão crescendo na Amazônia e não morrendo, porque o miritizeiro, quando ele cresce, ele salta o galho e desse galho que a gente constrói o nosso óculos de realidade virtual. O Instituto Amazônia 4.0 surgiu como um movimento disposto a oferecer alternativas econômicas rápidas e baseadas na ciência para frear a ameaça que as mudanças climáticas e a ação do homem trazem à sobrevivência da floresta e de seus moradores. O foco é garantir que a região possa ser a maior beneficiária da exploração de seus recursos, de sua biodiversidade, o que hoje não acontece. Quando você segue a matéria-prima, você vai ver que elas acabam gerando bastante atividade econômica, bastante riqueza, mas em outras regiões, para outros atores, não esses atores que estão ali no dia a dia do manejo dessa floresta, né? Então, o que nós entendemos é que a gente tem que mudar, seria uma grande oportunidade para a gente mudar esse cenário de degradação
difícil de parar, né? Colocando a atividade econômica de agregação de valor, de transformação dessa matéria-prima no produto final, fazendo aquilo que acontece normalmente acontecer no âmbito das comunidades da Amazônia, das cidades da Amazônia. Para isso, porém, um ingrediente essencial precisa se integrar ao cenário da floresta. A alta tecnologia que a gente coloca, ela permite, então, viabiliza coisas nesse mundo, né, da agregação de valor, da sofisticação da produção, que não seria disponível da forma analógica tradicional. O professor cita o exemplo do cacau, uma fruta nativa da Amazônia, mas que sai da floresta quase sempre in natura. Ele é vendido, em geral, como uma commodity, que é um produto, o preço é fixado na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje está em torno de R$10 o quilo. Se você pegar esse cacau e transformar em chocolate, e para isso basta alguns equipamentos e açúcar, você consegue fazer chocolate fino a partir de R$200 o quilo. Então você tem 2.000% de agregação de valor apenas trabalhando a amêndoa que hoje escoa, sem gerar muita riqueza na região. A estratégia da produção assistida por tecnologia traz uma vantagem adicional além da econômica. E ao fazer esse processamento, você vai, além de aumentar a renda geral, né, o dinheiro que vai lá para a região, você vai envolver muitas pessoas na produção, muito mais pessoas. Então você gera muitos postos de trabalho, você gera uma massa salarial que passa a ter, porque existe um influxo de recursos. Você gera oportunidades, por exemplo, para os jovens, porque o processo é baseado em tecnologia, então isso é um super atrativo para o jovem, que já vai estar numa região que tem energia, que tem comunicação. Então começa a não fazer tanta diferença você estar ali na sua comunidade, lá no interior, ou migrar para a cidade, que é uma tendência hoje das novas gerações. E oportunidades para as mulheres também, que normalmente têm mais dificuldade de achar um espaço remunerado. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável levou no ano passado 8 CEOs de grandes grupos econômicos brasileiros para uma imersão de 4 dias pela Amazônia. O objetivo? Encontrar novas formas de fazer negócios na região, pensando nas comunidades locais e no equilíbrio ambiental. A imensidão do que representa esse ambiente é impressionante. E quando você olha de perto os tamanhos, as oportunidades e a quantidade de comunidade, as diferenças entre as comunidades e o nível de criatividade que você vê em cada uma delas é impressionante. E entender exatamente onde tanto o setor privado quanto o governo podem contribuir para o desenvolvimento de uma região tão rica, uma região tão bonita, com tanta oportunidade de desenvolvimento, e que a gente percebe que com a união de várias forças e com um pouco de estímulo, a gente sem dúvida consegue avançar bastante dentro de uma região tão propensa a avanços expressivos. Nós conhecemos pouco sobre as reais necessidades da região, sobre as reais necessidades das pessoas que vivem aqui nessa região e das oportunidades que a gente tem. Agora, oportunidades que obviamente estão conectadas ou passam pela necessidade de se fazer investimentos e se fazer negócios de uma forma sustentável, respeitando toda a dinâmica do local e tudo que a região tem para oferecer para a gente como benefício. E entender como a gente consegue fazer investimentos e participar da vida aqui das comunidades locais de uma forma sustentável. Então, eu acho que aumenta o respeito e o senso de responsabilidade que nós temos que ter na hora que a gente participa aqui da economia da região. Entre 30 de agosto e 1º de setembro vai acontecer em Belém a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o evento vai reunir representantes dos povos da floresta, da sociedade civil, da academia e de setores públicos e privados, para discutir questões que envolvem meio ambiente, economia e desenvolvimento sustentável. O objetivo é buscar soluções que mantenham a floresta viva e colaborem com a construção de uma agenda verde para a transição econômica. Para mais informações, acesse amazoniaenovaseconomias.com.br.
O Senado analisa o projeto de lei 361 de 2022, que obriga as distribuidoras de energia a divulgarem informações sobre o nível dos reservatórios de água nas hidrelétricas. As informações deverão ficar disponíveis em um endereço eletrônico que será divulgado na conta de luz. O objetivo é dar mais transparência quanto à aplicação das tarifas e racionalizar o consumo de energia. O texto é da ex-senadora Rose de Freitas. Ele recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Carlos Viana, e foi aprovado pelos parlamentares. Agora a matéria será discutida na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O calor na superfície dos oceanos bateu recorde na primeira semana de agosto, 20,96 graus Celsius de temperatura média, a mais alta registrada pelo Programa Copérnicos, a agência de mudanças climáticas da União Europeia, que faz o monitoramento desde a década de 1980. São quase 2 centésimos a mais do que o recorde anterior, em 2016, e muito acima do normal para esta época do ano. A notícia é preocupante. As algas marinhas são responsáveis por produzir mais da metade do oxigênio do planeta. As mudanças climáticas estão diretamente ligadas ao aquecimento dos mares. O oceano serve como um regulador climático vital. Absorve cerca de 90% do excesso de calor produzido pela atividade humana, que depois é distribuído globalmente pelas correntes oceânicas. Mas águas mais quentes absorvem menos dióxido de carbono da atmosfera, o que acelera o derretimento das geleiras, aumentando o nível do mar. O calor também afeta o comportamento de animais que vivem nos mares, alterando padrões migratórios, reprodutivos e a cadeia alimentar. O EcoSenado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!